Olá, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas para mais um encontro semanal. Hoje, toda terça-feira, né, às 4 da tarde, eu me reúno aqui, me dedico uma hora para a gente conversar sobre algum tema específico dos óleos essenciais, né? A gente já trouxe alguns outros temas, falamos de respiratório, falamos de saúde da mulher, falamos do skincare e hoje a gente vai falar sobre óleos essenciais no emagrecimento. É um tema aí que eu particularmente adoro falar sobre ele, porque eu tive grandes resultados com ele, então é muito bom quando você compartilha alguma coisa que você tem experiência, né? Eu costumo dizer que experiência é quando você tem um aprendizado, você passa por um desafio e aí você aprende alguma coisa. E aí esse aprendizado é o que vai te gerar a experiência, né? E eu tenho bastante experiência com o uso dos óleos essenciais na parte de emagrecimento. Então, eu tenho bastante prazer em compartilhar sobre isso. Então, hoje a gente vai falar sobre metabolismo e mente saudável. Muito obrigada por todo mundo que está aqui online com a gente. Ó, a sala agora está com 15 pessoas. E depois a gente sobe essa gravação para o Instagram, então você do futuro que está vendo, muito obrigada por você estar assistindo também. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica, sou também aromaterapeuta, sou uma mamãe natureba, tenho 2 filhos que nunca tomaram remédios, e eu ensino mães a criar filhos fortes e livres de remédios, então isso faz parte bastante da minha missão, e eu sou consultora da doTERRA, então eu tenho uma rede de clientes onde eu ajudo, eu ensino esses clientes a saberem mais sobre o uso de óleos essenciais, para que eles tenham mais ferramentas para ter uma saúde física, mental, emocional e até financeira, porque dá para a gente fazer esse negócio também, que inclusive é um excelente negócio. Hoje, especialmente, dia 25, aí, quem é consultor da doTERRA é o dia que a gente recebe a nossa bonificação. Então, hoje é um dia muito, muito gostoso, né? É uma recompensa do nosso trabalho, aí, especialmente do último mês, que foi um mês incrível. Então, com muito prazer que eu ajudo as pessoas a desenvolverem os negócios dela com a doTERRA e também a saber usar mais os óleos essenciais para que a gente realmente tenha clientes que desfrutem, que dominem, que tenham autonomia para cuidar da saúde dela, né, da sua e da sua família. Beleza? E aí, quando a gente fala... Deixa eu só olhar aqui, que eu acho que tem alguém que entrou que não está no mudo. Aqui. E aí, então, assim, ó, quando a gente fala sobre emagrecimento, existem muitas questões por detrás do emagrecimento, né? Então, para não ficar um assunto assim, não dá para falar de tudo, né, que envolve emagrecimento, mas é importante que você, antes de fazer qualquer processo de emagrecimento, você se prepare, você saiba de que ponto que você está partindo, como é que está o teu corpo. Então, a parte de regulação hormonal, de níveis glicêmicos, de níveis de colesterol, se a sua digestão é saudável, né? Como é que você está em relação a processo de desintoxicação, de desinflamação, a parte mental, né? Então, estresse, ansiedade tem muito impacto no processo de emagrecimento, e na parte emocional, porque a gente sabe que muito... Eu até coloquei essa frase, que é uma frase bem comum, né, na parte de emagrecimento, que é: você tem fome do quê? Porque muitas vezes a gente come uma fome emocional, né? A gente está tapando buracos, e só o amor consegue tampar buracos de feridas, não a comida. Então, a parte emocional também é super necessária na parte de emagrecimento, né? Mas olhando, partindo de uma premissa onde você vai olhar para todos esses pilares do emagrecimento, é muito importante que você tenha uma rotina onde você gaste mais
do que você consome. Porque se você consome, se você come mais do que você gasta, você vai, obviamente, acumular energia. Então, isso vai gerar o você querer perder peso, né? Porque você tem energia acumulada. Então, você precisa fazer com que você realmente gaste mais do que você consome. Então, avaliar o consumo e avaliar o gasto energético, né, calórico por dia é super importante. É uma balança, né, gente? O nosso corpo ele é uma máquina. Então, é uma conta, uma matemática. Óbvio que não é uma matemática exata, porque existe muito a individualidade e todas essas questões, mas de uma forma geral, a gente precisa, obviamente, considerar isso como premissa do emagrecimento. Você gastar mais do que você consome, né? E aí, falando um pouco sobre tudo aquilo que a gente estava falando antes, de regular hormônio, de colesterol, de digestão e tudo mais, se você tem algum problema hormonal, dá uma olhada nessa aula. Essa aula está no meu YouTube, é uma aula onde a gente fala sobre como que os óleos essenciais podem ajudar as mulheres a equilibrar a parte hormonal. Porque muitas vezes a gente fica querendo repor pontualmente um hormônio, só que o que é mais inteligente e saudável é você conseguir chegar na homeostase do teu corpo para que ele produza o que precisa ser produzido na quantidade que precisa ser produzido a cada dia. Porque nós somos uma máquina de hormônio, então o estilo de vida, que daí tem a ver com todos os pilares, o dormir, a alimentação, o autocuidado, a espiritualidade, muitas questões podem ajudar, e os óleos essenciais são incríveis na questão hormonal. Então, se você quer saber mais da parte de hormônio, vai para por encontro sobre a saúde da mulher, beleza? E aí, hoje a gente vai falar de uma coisa mais metabólica, né? Então, tipo, como que os óleos essenciais podem auxiliar no emagrecimento? Aqui está algumas das formas. Então, ele pode reduzir o apetite, ele pode ajudar você a diminuir a vontade de comer doce, ele pode ajudar acelerando o teu metabolismo, dando suporte para um metabolismo saudável, ele pode ajudar na lipólise, que é a quebra de gordura, ele pode atrapalhar a adipogênese, que é a formação da célula de gordura, ele ajuda a diminuir retenção de líquido, ele diminui a ansiedade, ele diminui compulsão alimentar, ele melhora a digestão para você ter uma melhor absorção de nutrientes e vitaminas, ele ajuda no sono, ele dá energia. Então, ou seja, os óleos essenciais podem ajudar muito, né? O processo de emagrecer é um processo, muitas coisas precisam ser avaliadas, e os óleos essenciais, eles podem ser ferramentas que vão potencializar o teu programa de gerenciamento de peso em todas essas esferas, né? Tanto na mental, na emocional e na metabólica, especialmente, né? Já que é disso que a gente está falando, sobre metabolismo, né? Sobre como que os óleos essenciais agem no corpo. E aí, quando você fala, tá, óleos essenciais para emagrecer, essa é a lista oficial de óleos essenciais que você pode usar para te ajudar no processo de emagrecimento. Esses óleos aqui são uma lista, né, que dá para você fazer um protocolo muito poderoso, muito focado em emagrecimento. E aí, quando você olha para todos esses óleos essenciais, o que que eu fiz? Eu separei aqui alguns, né? Esses 5 aqui. Então, eu trouxe esse destaque para você entender o porquê que o Smart Sassy e o Metapower são os 2 óleos essenciais mais usados no processo de emagrecimento. Porque a composição, a fórmula dessas 2 sinergias, ela tem todos os óleos dessa lista, por exemplo. Então, existem aí vários óleos essenciais que podem ajudar, e uma combinação, um mix que já existe, formou aí o Smart Sassy e ainda, né, consequentemente, depois o Metapower, que eu vou explicar um pouco da diferença deles para vocês hoje. Então, o que eu vou convidar a gente para dar uma olhada agora é sobre os óleos essenciais no emagrecimento. Então, o primeiro óleo essencial que você pode acender uma luz aí para você é a canela, o óleo de canela. Por quê? Porque ele é termogênico, porque ele é estimulante, porque ele promove sensação de saciedade. Então, se você tem problema com comer demais, se você tem problema com nível de glicemia,
sabe? Se você tem algum problema para melhorar na parte de fígado, a canela pode ser um óleo super interessante para você, porque ela ajuda muito em todas essas questões, né? Então, ela é um estimulante, ela ajuda com a parte de nível de glicemia, né? Então, quem tem diabetes aí fica de olho, é um óleo que ajuda bastante, ajuda na parte de digestão também, e de quebra de gordura, né? Ó, inibe a formação de novas células adiposas. Super interessante. Outro óleo super importante é o grapefruit, que você pode usar ele aromatizando a tua água ou até sublingual. E aí tá todos os motivos do porquê o grapefruit é um óleo incrível, especialmente para celulite, retenção de líquido, compulsão, né? Emocionalmente, o grapefruit é um óleo que trabalha muito essa parte de compulsão alimentar. Então, se você come por compulsão, usa o grapefruit também, sabe? É um óleo incrível para essa parte emocional de aceitação e honra e respeito ao próprio corpo, né? Ele induz a quebra de gordura, por isso que o grapefruit é um óleo excelente para você usar na massagem, nos cremes, né? Ele promove essa parte de drenagem linfática incrível, reduz celulite, é um detox, é um revigorante e ainda dá suporte para o metabolismo. Então, o grapefruit é um óleo incrível. Outro óleo, gengibre. O gengibre, ele ajuda. Uma cliente da Jaque até perguntou para a gente ontem assim, tem uma cliente que está com hipotireoidismo, né? A tireoide dela está baixa e ela também está com níveis baixos de cortisol, o que é um pouco estranho, porque o cortisol ele está muito conectado com o estresse, né? Que a gente fala. Então, teoricamente, ela está muito lenta, muito letárgica, ao ponto de não ter nem os picos de cortisol saudáveis, sabe? Não tá alto, tá baixo, então é bem ruim, né? Ela só quer dormir. E aí a Jaque falou, sabe se tem algum óleo? Aí aqui, ó, o gengibre, ele dá suporte saudável ao cortisol. Então, se você está muito estressada, ele ajuda, porque ele vai diminuir, mas se você, por acaso, tem uma baixa de cortisol, né, tá muito cansada, tá muito apática, passa o dia todo bocejando, às vezes você pode estar com aí os seus hormônios, né, esses hormônios que são mais excitatórios, reduzidos, né? Gengibre ajuda a vontade de comer doce e compulsão, ele também é termogênico, ele também ajuda essa parte de quebra de gordura, reduz inflamação. E aí, consequentemente, o que ele faz? Ele ajuda na absorção de vitaminas e nutrientes na parte digestiva. O gengibre é bem digestivo, né? Ele ajuda bastante com gases também. Então, quem tem problema digestivo, que tem muito gases, incrível. Gengibre é um óleo muito poderoso. Lemon, todo mundo tem, né? Aí, de alguma forma, porque começa com intro kit, você já tem o lemon, e aí tem algumas características importantes do lemon no processo de emagrecimento, né? Ele é um purificador, ele é um desintoxicante, ele promove sensação de saciedade, ele induz a lipólise, ele é digestivo, ele é edificante, é energizante também, limão siciliano. E o peppermint, estimulante, energizante, suporte digestivo, também promove a sensação de saciedade e ele ainda reduz a parte de ansiedade, né? Então ele vai gerar menos vontade de comer doce. E aí, o que acontece? Se você mistura esses 5 óleos essenciais, você tem o Smart Sassy, e o MetaPower, ele tem a mesma formulação, ou seja, ele tem os mesmos componentes, os mesmos óleos essenciais. Qual que é a diferença dele? É a composição quantitativa. O que a doTERRA fez? Ela revisou a fórmula nos percentuais de teor individual de cada um desses óleos. Então, o que isso... E por que a Dua fez isso? Porque ela estudou a parte química para entender quanto de cada ativo vai junto nessa sinergia agir de forma mais eficiente, mais rápida, melhor. Então, ela ajustou a fórmula para trazer uma revisão melhorada do Smart Sassy. Eu sou super suspeita, porque eu amo o Smart Sassy. Quem tá junto comigo aí na linha de frente, as consultoras que trabalham junto comigo sabem que eu faço uso de Smart Sassy há muito tempo.
Desde que o MetaPower foi lançado, eu comecei a usar MetaPower também, porque já que teve a alteração, acho que tudo vem por melhor, né? Então, eu tô, nossa, super assim, acreditando no MetaPower, mas eu já tenho excelente resultado com o Smart SaaS. E se o MetaPower promete ainda mais, que incrível, então é maravilhoso. Então, se você tem esses óleos essenciais, usa na sua casa, usa na tua água, sabe, inclui no teu creme. Eu vou te dar algumas sugestões aqui mais para frente, porque realmente, pensando em suporte para gerenciamento de peso, o Smart SaaS e o MetaPower são as melhores opções, porque eles já têm o mix dos óleos, de 10 óleos essenciais que são bem aplicados para o emagrecimento, esses dois mix têm a metade. Então, ele já é bem estudado e né, engloba bem tudo que precisa para que o mix realmente dê suporte ao processo de emagrecimento. Beleza? E aqui vou comentar mais 2 óleos para vocês saberem, né? O Fennel, que é o erva doce. Ele também. Por que eu coloquei ele? Porque ele ajuda a regular os níveis de açúcar. Então, se você tiver aí pessoas que querem esse suporte para glicemia, o erva doce também é um óleo bem interessante. E outra coisa é que, para quem tem muito problema com doce, o óleo de erva doce ajuda muito, porque o próprio sabor adocicado desse óleo essencial ajuda a combater os desejos de doce. Então, de repente, você pode pingar uma gota na ponta da língua, você pode inalar, você pode usar esse óleo essencial para te ajudar a comer menos doce. Quem tem aí compulsão por doce, pode ser uma opção aí bem interessante. Além de melhorar a digestão e parte respiratória, tá? E por fim, o sétimo, né, que eu gosto sempre de trazer 7 óleos, aí o sétimo é a lavanda. A lavanda, ela reduz estresse, ansiedade e depressão, né, que vai auxiliar na redução da fome emocional. Ela ajuda a diminuir os níveis de cortisol, por isso que eu comentei que quem está estressado, o cortisol está alto, a lavanda é um óleo bem importante, além de acalmar a mente e o corpo para que você tenha uma noite restauradora. E se você tem uma noite restauradora, você já tem aí um dos passos importantes para que os seus hormônios funcionem bem, porque a noite de sono é o ponto número 1, né, gente? Para a gente ter uma vida saudável, certo? Vocês estão acompanhando? Tudo certo? Se vocês quiserem mandar alguma coisa aqui no chat, eu tô com ele aberto, tá bom, gente? Estão acompanhando, estão curtindo? Tudo certo? Beleza? Bom, aqui uma parte, né, breve aí de tudo que o Smart SaaS pode fazer para te ajudar. Então, todos esses pontos são afetados positivamente com o Smart SaaS. Então, ele diminui apetite, ele promove metabolismo saudável, ele diminui compulsão, vontade de comer doce, ele induz lipólise, ele é diurético, ele reduz colesterol, ele reduz níveis de glicemia, ele reduz celulite, ele é desintoxicante, ele é revigorante, sabe? É realmente, sim, um mix incrível, né, de óleos essenciais. A Dani falou que já tá adorando, eu adorei a apresentação. Que bom, Dani, fico feliz, muito feliz. E aí, além do suporte aos aspectos físicos de perder peso, esse mix também pode ser usado para abordar os padrões emocionais por detrás do peso. Então, emocionalmente, esse óleo é o óleo que ajuda você a respeitar as necessidades físicas. Porque comer muito é não respeitar as necessidades físicas. Você não precisa comer tudo que você come mais. E isso é uma forma de desrespeito ao corpo quando você olha para essa parte mais espiritual mesmo, né? O nosso corpo está aqui para conduzir a nossa alma. Se você não cuida do veículo, né, que leva a tua alma provavelmente vai ter menos tempo de vida. Então, se você quer cumprir o seu propósito aqui, se você quer cumprir o máximo de tempo possível, se você quer que a sua vida ela tenha mais qualidade e mais tempo, aqui você precisa ser saudável.
Então, cuidar do seu corpo é você realmente cuidar para que o seu tempo na Terra seja o tempo que Deus quer, e não o tempo que você vai acelerar a sua morte porque você não cuidou da sua saúde, né? Então, à medida em que você cuida da sua saúde, você está realmente aí fazendo a sua parte para que você consiga ter mais tempo de propósito nessa vida, assim, né? E não estou falando de propósito no sentido nosso, mas de, pô, ser uma boa mãe para os seus filhos, ser uma boa esposa para o teu marido, ser uma boa filha, sabe? É dentro da nossa casa mesmo, né? Que a gente precisa. E eu acho que é a parte mais difícil, inclusive, né? E aí esse mix é incrível, porque ele ajuda muito nessa parte de você aceitar, né, o seu corpo, ter um relacionamento saudável com o seu corpo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a parte emocional, tinha um livro que falava assim, ó, dilui o Smart Sassy num creme, numa loção neutra, no óleo de coco e aplica na parte do seu corpo que você não gosta. Tipo, ai, não gosto da minha barriga, aplica na barriga. Ai, não gosto do meu bumbum, aplica no bumbum, sabe? Porque além de todo o processo metabólico, você está ali trabalhando a parte de aceitação mesmo, né? Então é muito interessante. Ele nos incentiva a encontrar sentimentos de autoestima. Ele inspira a gente a se elevar para além do julgamento. Ele abraça a nossa beleza natural do corpo, todo o corpo é lindo, tem o seu valor, independente do peso, da forma, do tamanho, né? Então ele é um óleo que ele ajuda a gente a liberar as emoções que fazem a gente carregar os quilos, né? Porque muitas vezes é uma dor que a gente tem que está fazendo a gente não cuidar do nosso corpo físico, né? Existem aí muitos estudos, né? O próprio corpo explica, ele fala muito sobre isso, né? Como o nosso peso, né? Ele vai estar muito relacionado com como a gente está, né? Se a gente está bem, se a gente tá numa fase que a gente está feliz com o nosso corpo, se a gente está numa fase que a gente está cuidando bem da gente, né? Tudo isso tem bastante relação. Então é incrível a parte emocional desse óleo também. Aqui, gente, ó, e aí é muito lindo. À medida em que aceitamos nosso corpo como ele é, o corpo se move mais facilmente em direção à sua expressão ideal, né? Então é a autoaceitação sempre. Muito legal. Isso, amei, que legal. Obrigada, gente. Eu tô aqui olhando o chat, podem ir mandando, viu? E aí aqui tem algumas formas de você usar, né? E aí o importante é que você entenda qual a melhor forma para você. Então você pode consumir num copo com água antes das refeições, você pode começar num copo com água em jejum, você pode colocar numa cápsula vegetal, você pode pingar embaixo da tua língua, você pode aromatizar um chá, você pode aromatizar um smoothie, um suco, né? A parte interna vai te ajudar na parte metabólica. A parte aromática vai te ajudar na parte emocional. Então, você pode fazer uma sinergia emocional, você pode pôr no difusor. E a parte tópica vai te ajudar nos cremes, na parte de redução de retenção de líquido, de celulite, essas coisas. Beleza? Quem é cliente vai receber esse material gente, assim, modéstia à parte, tá incrível os materiais, né? Eu tenho feito assim, eu termino e fico orgulhosa, sabe? Eu falo, cara, tá sendo realmente um material completo e assim, onde eu quero realmente que as minhas clientes, as pessoas que confiaram em mim, as consultoras que trabalham junto comigo tenham informação de qualidade, com segurança para conseguir usar e ensinar mais pessoas a usar. Então eu estou realmente dedicada em fazer cada vez mais materiais assim que atendam vocês, tá? Assim, de todo o coração. Bom, Meta Power, então, ele pensa que é a mesma, né, fórmula do Smart Sassy com as quantidades, os teores individuais alterados. Eu vou fazer uma aula em agosto sobre o sistema MetaPower. Aqui eu quis falar sobre emagrecimento e depois eu vou trazer uma sobre o sistema MetaPower, então fica de olho para você assistir. Eu sei que já teve algumas aulas nos nossos grupos, mas eu vou fazer uma sobre todo o sistema MetaPower. E aqui
né, o sistema MetaPower como um todo, ele tem todas essas missões, né? Então, ele ajuda no retardo do envelhecimento, ele ajuda na regulação de sistemas corporais, na parte metabólica digestiva, de sono, de energia, de vitalidade, e aí depois vai rolar uma aula exclusiva sobre MetaPower para a gente falar sobre as fibras, sobre o colágeno, sobre a apresentação em cápsula, tá bom? Então, se você quer um sistema completo de rejuvenescimento e emagrecimento, o MetaPower é realmente a referência, o top que a gente tem nesse momento, né? Então, tem o óleo individual, mas tem todo o sistema que realmente está incrível. Dá uma olhada no site, a gente vai falar mais sobre isso nos grupos, tá? E aí, gente, agora anotem que vai... Assim, quem já está no grupo não precisa anotar porque vai receber, mas se você não é nossa cliente ainda, anota e vem ser nossa cliente, né? Vem participar do nosso grupo. E aí aqui eu vou compartilhar com vocês algumas sinergias. A primeira sinergia que eu vou compartilhar com vocês, olha que coisa incrível. É uma sinergia para controlar a vontade de comer. Controle o desejo de comer. Então, em um frasco de 10 ml, você vai colocar grapefruit, peppermint e a cinnamon bark, que é a casca da canela. E mais 5 gotas de gengibre. Você vai completar o volume com óleo de coco e você vai usar a qualquer momento, em qualquer lugar, e você vai aplicar nos pontos de pulsação e inalar profundamente. Pode fazer isso umas 3 vezes por dia. É uma sinergia de controle de controle de vontade de comer, tá? Ó, a Fernanda fez uma pergunta bem legal. O MetaPower também atinge a parte emocional de vontade de comer? Sim, também. Eles acabam tendo algumas sutis diferenças, mas eles têm esse mesmo propósito emocional, sim. Então, essa parte de respeito às necessidades do corpo, o MetaPower atende também. Beleza? Beleza, então ó, essa aqui é uma sinergia incrível. A próxima sinergia, sabe? A Paty perguntou se ela pode fazer com a canela cássia. Pode fazer com a canela cássia, mas quando você puder, tenha a casca da canela também, mas já pode ir fazendo com a canela cássia, sim. Emocionalmente, eles têm umas diferenças, assim, mas metabolicamente não. Então, eles são bem parecidos, então pode colocar, tá? Essa aqui, gente, sabe aquelas pessoas que morrem de fome de manhã? Não tem gente que morre de fome de manhã? Eu era essas pessoas que morriam de fome de manhã. E hoje em dia não, eu até perdi o costume. Hoje eu faço muito tempo de jejum, muito difícil eu me alimentar antes do meio-dia, é uma coisa que eu gosto, né? Faz parte já dos meus hábitos. Mas não foi sempre assim, eu morria de fome, eu acordava com fome. Alguém se identifica com isso? E aí, quando você acorda com fome, você come um monte de bobeira, assim, né? Tipo, você não acorda com fome de maçã, você acorda com fome de comer pão, misto, sei lá, o que você, né? Não é verdade, gente? Né? Geralmente é assim. Então, se você tem essa dificuldade com o morning craving, que a gente fala, que é essa fome, esse desejo de comer de manhã, tem uma sinergia para você. Tá? Então, a sinergia ela vai 10 gotas de peppermint, 10 de laranja e 4 de neroli. Neroli é o óleo da flor da laranjeira. Ele não vende no catálogo como contínuo, mas eventualmente ele sai no kit floral ou em algum kit especial. Então, fiquem de olho. Quando sair, comprem para você ter, porque o cheiro é incrível, o aroma do neroli. E ele é bem interessante para quem tem essa dificuldade aí de morning craving, tá? E aí, se você me perguntar se substitui algum de neroli, putz, acho que eu substituiria, assim, por acho que um gerânio, talvez, sabe? Talvez um gerânio, mas é uma coisa, o neroli é um óleo muito específico, assim, emocionalmente falando, então eu optaria talvez por um gerânio ou por um ylang-ylang, talvez. Beleza? Olha esse que legal, esse é para quem tem vontade de comer doce, bye bye desejo de doce, é o Sugar Big Gone. Ele vai o grapefruit, o peppermint e o lemon. Em um frasco de 10, você coloca 10 gotas de cada e aí você aplica completa com óleo de coco, aplica nos pulsos e inala profundamente várias vezes por dia.
Esse aqui também é bem legal, né? Quem tem bastante vontade de comer doce, pode ser uma opção boa. Gente, eu fiz esse creme e eu estou completamente amarradona com ele, né? Então, Belly Bliss significa mais essa parte de barriga, belly é barriga, né? Ó, teve uma pergunta aqui. Tenho muita vontade de comer noite mesmo depois de jantar. Então, aí usa bastante a canela, usa bastante o gengibre, volta lá na parte individual e vê quais os óleos que mais ajudam na saciedade, sabe? Então, de repente, você pode tomar um copão de água com uma gota de Smart and Sassy depois da janta, sabe? Para te ajudar mesmo a dar essa sensação de saciedade. Aí, por exemplo, você pode fazer esse aqui, controlar o desejo de comer, porque se você já comeu bastante, mas você ainda quer continuar comendo, não é mais metabólico, não é mais fisiológico, não é fome física, você já comeu, você já jantou, né? Mas você ainda quer comer, então é uma fome emocional. Então, de repente, você pode usar esse aqui mesmo, tá bom? O controlar o desejo de comer. Beleza? Esse aqui mais para amanhã, esse aqui mais para doce. E esse aqui, gente, o que eu fiz? Eu tenho um creme que quem fez os últimos eventos comigo sabe qual é. Eu posso até mandar nos grupos, é um creme à base de semente de uva. De nada, Cecília, não por isso. É um creme natural, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um pote, coloquei metade do creme, eu fiz num pote de 60 gramas, assim, é um pote grande, né? E aí eu coloquei 15 gotas de Smart and Sassy, que é quebra de gordura, retenção de líquido e muita parte emocional dele, inclusive, porque eu tô aplicando na barriga, no bumbum, na perna. Eu coloquei grapefruit, gengibre, erva doce, hortelã-pimenta e a canela cássia. Paty, você tem que anotar essa sinergia, amiga, para você fazer a massagem de quebra de gordura. Chega a ficar quente, assim, sabe? Na massagem, então, vai pegar fogo. Tem até que, tipo assim, de repente, colocar até menos canela, porque como ela já é quente, na aplicação já vai, né, ter a fricção para ter aumento de temperatura. Nossa, incrível esse creme, incrível. Eu tenho compartilhado nos stories a foto dele. Eu peguei um pote grande que eu tinha, coloquei metade, coloquei as gotas, de repente faz para você sentir ali a sensibilidade, e aí depois você começa a aplicar nas suas massagens, porque, nossa, tenho certeza que vai potencializar ainda mais. Assim, a Paty é massoterapeuta e ela faz bastante massagens, né? Assim, essa parte de drenagem e tudo mais. Então, esse é um óleo que vai ajudar muito. Aí você vai homogeneizar bem, vai completar o mais com creme, né? O pote, vai finalizar homogeneizando. E um creme termogênico natural, incrível, com óleos essenciais, incrível, gente. Um pré-treino, né? Esse aqui é uma sinergia para uso tópico. Então, você vai pegar um frasco de 10 ml, vai colocar o peppermint, o eucalipto, o rosemary, a lavanda e, a Jaque até mandou, ó, ele esquenta mesmo, ele faz... Peraí que saiu aqui o chat. Ele dá hiperemia, né? Porque aumenta a circulação. Então, é bem termogênico, bem aquecedor, assim. Eu achei que ficou incrível, gente. Amei o meu creme Belly Bliss aqui, esse aqui. Amei. Mas, então, falando, tipo, putz, acordo muito cansada, sabe? Tô precisando de um ânimo, de uma sinergia, um perfume para me dar esse gás. Aqui, ó, peppermint, eucalipto, alecrim, lavanda e laranja. Em 10 ml, aplica como se fosse um perfuminho atrás das orelhas, nos pontos de pulsação. Pode usar 3 vezes por dia. É um pré-workout, é um pré-treino esse daqui. Beleza? Aí, olha isso, gente, que legal. Uma infusão de água para reduzir o apetite. Olha só como é que faz. Você vai pegar uma jarra, aí você vai colocar rodelas de grapefruit. Aqui pra gente é difícil achar grapefruit, né? Então você pode pôr limão ou a laranja, se você preferir. Grapefruit é uma fruta mais comum nos Estados Unidos, né? Acho que acho que a América é Central e Norte, se eu não me engano, mas lá nos Estados Unidos eu lembro que tinha bastante. Aqui no Brasil não é uma fruta muito comum, né, pra gente.
Então, pode substituir por limão. Aí você põe, corta em rodela, pinga uma gota de grapefruit em cima, pinga uma gota de peppermint em cima, coloca um monte de gelo para tipo, fazer uma caminha mesmo em cima e depois põe água, sabe? E aí deixa ali descansando 30 minutos. No livro que eu encontrei essa sugestão, ele fala para deixar de 2 a 3 horas, preferencialmente. E aí serve, aí você pode levar a água na sua garrafa e tomando, é uma infusão de água para reduzir o apetite, né? Então, ó, por exemplo, tem muito apetite, não tem saciedade, toma bastante dessa água, final de tarde, principalmente à noite, o problema onde acaba, né, tendo essa fome que não passa, então, né, vai usando aí no final de tarde para ajudar, beleza? E por fim, um gelo que controla desejos também. E aí, como que você faz? Você pega meio copo de suco de limão, aí você coloca uma gota de peppermint com água completa lá na forma de gelo, e aí você usa esse gelo para você aromatizar a sua água. Então, limão, peppermint, água filtrada na forma de gelo, e aí você pega e toma, né? E aí isso vai ajudar bastante a você controlar desejos, né? Ele vai ajudar nessa parte de saciedade. Então, você ter ferramentas para te ajudar a controlar, né, a vontade de comer, a vontade de comer doce, que seja, pô, ajuda muito, porque aí você está diminuindo o teu consumo, né, calórico, para que você realmente tenha aí dentro da balança do quanto você consome, do quanto você gaste mais do que você consome. Certo? Gente, então, esse é a apresentação de hoje. E aí eu até coloquei essa frase aqui que eu achei muito legal, porque eu fui uma pessoa que eu sempre não, né? Sempre não existe, mas eu fui por muito tempo da minha vida, especialmente na época da faculdade, até os meus quase 30 anos, eu fui gorda. Fui gordinha, fui gorda mesmo, na verdade, sabe? Assim, e quando eu me dei conta de que eu estava gorda e que eu precisava mudar para eu conseguir. Eu lembro que quando eu fui no endócrino, ele falou que eu precisava perder 16 quilos. Aí, quando ele me falou que eu precisava de perder 16 quilos, que eu me dei conta de que eu estava gorda. Eu falei, gente, 16 quilos, então eu tô gorda. E aí que caiu a ficha, né? E aí eu falei, não, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Então eu comecei a cuidar da minha dieta, comecei a fazer atividade física. Na época eu ainda não conhecia, né, os óleos essenciais, então eu não utilizei nessa primeira etapa do meu emagrecimento, eu não utilizei os óleos, mas eu tinha muito medo de engravidar. No sentido assim, não medo de engravidar, mas como que ia ter o meu corpo depois que eu tivesse filho? Porque se eu já era gordinha, gorda, sem ter filho, eu pensava que, meu Deus, depois que eu tiver filho, vai ser uma dificuldade eu perder peso. Eu tinha esse medo, né? Isso era uma coisa que realmente eu pensava verdade. E aí, quando a Lua nasceu, quando eu engravidei a Lua, eu tava super magra, morava no Hawaii, tinha um estilo de vida super saudável, assim, tava bem fisicamente, né? Já tinha mudado muito a minha rotina, minha atividade física, minha alimentação, tava já incrível ali. E aí eu fiquei grávida da Lua, tive a Lua e engordei bastante na gestação, né? Mais de 15 quilos, assim, não foi uma coisa que, engordei 5 quilos. Não, engordei mesmo. E aí, quando eu tive a Lua, eu ficava pensando, ai meu Deus, será que eu vou, né, voltar a ficar magra? Será que eu vou conseguir? Eu tinha medo. E aí que eu comecei a usar o Smart Sassy. Eu comecei a usar o Smart Sassy, a Lua tinha 3 meses. Eu ainda dava mamar para ela. A Lua mamou até os 2 anos e 1 mês. Mas ela com 3 meses eu já comecei a tomar uma gota por dia, né? Quando ela começou a comer, eu até intensifiquei assim o uso, comecei a tomar 2 gotas por dia. E quando a Lua fez 1 ano, eu já estava mais magra do que quando eu estava magra antes de ficar grávida. Então eu falo, eu tive muita resposta, né?
com o Smart Sassy, por isso que eu gosto tanto de falar dele. E aí, quando eu falo tudo isso, e é incrível quando você veste uma roupa e você tá magra, ou quando você olha no espelho e você gosta do teu corpo, isso emocionalmente é incrível, eu não tinha isso, então hoje quando eu olho e falo, pô, que legal, é muito bom, mas eu acho que para além disso, é a vida que você ganha, porque à medida em que você não que você está carregando mais peso, literalmente falando, você tá mais, você tem mais restrições, e daqui 10 anos você vai ter mais ainda. Então, você ter um corpo mais saudável, mais ativo, mais compacto, mais trabalhado, mais forte, vai fazer você ter mais resultado em todas as esferas da sua vida. Seja no seu casamento, seja no seu mundo profissional, porque isso trabalha a autoconfiança, seja financeiramente, então cuida do teu corpo, porque não é o peso que você perde, mas é a vida que você ganha, tá? Então essa é a frase final do nosso encontro de hoje. A Camila está perguntando onde eu posso encontrar o creme. Camila, você é nossa cliente? Porque se você for nossa cliente, eu mando o link lá no grupo agora. Se não, eu vou deixar nos meus stories depois qual é o creme que eu uso para vocês verem lá, tá bom? E aí, gente, para a gente finalizar isso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Pode mandar no chat. A Camila falou que é cliente. Então, Cá, eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Qual é o link do creme que eu uso e gosto e recomendo, beleza? O da Doterra é incrível, mas eu vou passar esse outro também, tá? E eu uso 2 vezes por dia. A Sergiana perguntou quando que eu uso o BL Lins, né? A cirurgia para barriga. Sergi, eu uso, tipo, a hora que eu acordo, tomo banho, que eu, né, geralmente tomo banho de manhã, aí antes de me trocar eu passo. Aí quando eu vou para tomar banho à noite, assim, para pôr pijama, eu passo de novo, tá bom? Então eu tô usando 2 vezes por dia e eu estou amando. Então, assim, gente, muito obrigada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pergunta que eu tô aqui, eu respondo com certeza. E, e se você. Esse material todo vai lá para o grupo, para os 3 grupos de cliente. Essa gravação vai subir para o YouTube, então você vai poder reassistir e encaminhar para quem não pôde assistir aqui online, né? E se você ainda não é minha cliente, se você ainda não está conectada com a minha rede de clientes, fala comigo, me chama no WhatsApp, chama quem te convidou para essa aula e vem ser nossa cliente para você acessar todo o nosso conteúdo, a biblioteca eletrônica, e-book, tudo, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Para que você realmente aí tenha bastante informação de muita qualidade para você ter bastante segurança, autonomia, para você usar os óleos essenciais em você e na sua família. Beleza? Gente, muito grata por todo mundo que está aqui online, muito obrigada para todo mundo. Fiquem com Deus, um beijo grande e boa tarde. Obrigada, um beijo.